2. O grande segredo de tratar com as pessoas. Sob o firmamento existe apenas um meio de conseguir que alguém faça algo. Você já meditou alguma vez nisto? Sim, apenas um único meio. E este meio é conseguir que a outra pessoa queira fazer. Lembre-se, não existe outro caminho. Naturalmente, você pode fazer com que um homem lhe dê seu relógio encostando-lhe um revólver sobre as costelas. Pode obter de um empregado a sua colaboração, até você virar as costas, ameaçando-o despedi-lo. Pode levar uma criança a fazer o que você deseja por meio de pancadas ou ameaças. Mas todos esses métodos cruéis têm repercussões profundamente indesejáveis. O único processo pelo qual posso conseguir que você faça alguma coisa é dando-lhe o que você quer. Que quer você? Sigmund Freud disse que tudo em você e em mim emana de dois motivos: a necessidade sexual e o desejo de ser grande. John Dewey, o mais profundo dos filósofos da América, opina um pouco diferente. Diz que a mais profunda das solicitações na natureza humana é o desejo de ser importante. Guarde esta frase. O desejo de ser importante. Ela é muito significativa. Você vai ouvir muito sobre ela neste livro. Que quer você? Não muitas coisas, mas as poucas coisas que você deseja apresentam-se com uma insistência que não poderá ser negada. Quase todo adulto normal deseja: 1. Saúde e preservação da vida. 2. Alimento. 3. Repouso. Dinheiro e as coisas que o dinheiro pode proporcionar. 5. Vida futura. 6. Satisfação sexual. 7. O bem-estar dos filhos. 8. Uma sensação de importância. Quase todos esses desejos são satisfeitos. Todos, menos um. Existe um que se apresenta quase tão profundo, quase tão imperioso como o desejo de alimento ou de repouso e que raramente é satisfeito. É o que Freud chama o desejo de ser grande, é o que Dewey designa por desejo de ser importante. Certa vez, Lincoln começou uma carta dizendo: todos gostam de um cumprimento. William James disse: o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser apreciado. Ele não falou, veja bem, do desejo ou da vontade ou da aspiração de ser apreciado. Falou na ânsia de ser apreciado. Aqui está uma espécie de fome humana insaciável, e os poucos indivíduos que honestamente satisfazem esta avidez tão enraizada no coração terão as pessoas na palma da sua mão, e mesmo o proprietário de uma empresa funerária fica triste quando elas morrem. O desejo de sentir-se importante é uma das principais diferenças entre as pessoas e os animais. Para exemplificar, quando eu era um rapazola na fazenda em Missouri, meu pai criava porcos de pura raça Duroc Jersey e gado com o melhor pedigree de focinho branco. Costumávamos expor nossos porcos e nosso gado focinho branco nas feiras e nas exposições de rebanhos do Middle West. Conseguimos primeiros lugares várias vezes. Meu pai prendia as fitas azuis, símbolos da mais alta distinção, num pedaço de musselina branca e, quando recebíamos visitas, ia logo buscar o pedaço de musselina. Meu pai segurava uma extremidade e eu na outra quando exibíamos as fitas azuis.
Os porcos não ligavam para as fitas que ganhavam. Meu pai, porém, dava-lhes grande valor. Tais prêmios lhe ensejavam muita importância. Se os nossos antepassados não tivessem tido este vivo desejo de sentirem-se importantes, a civilização teria sido impossível. Sem ele, seríamos apenas como os animais. Foi o desejo de ser importante que levou um empregado no armazém, pobre e sem escolaridade, a estudar alguns livros de direito que encontrara no fundo de uma barrica de objetos pessoais descartados e que comprara por 50 centavos. Você, por certo, já ouviu falar deste empregado de armazém. Chamava-se Lincoln. Foi esse desejo de ser importante que inspirou Dickens a escrever suas novelas imortais. Tal desejo inspirou Sir Christopher Wren a gravar suas sinfonias na pedra. O mesmo desejo levou Rockefeller a juntar milhões que jamais gastou. E esse mesmo desejo fez o homem mais rico da sua cidade construir uma casa muito maior do que as suas necessidades. Este desejo faz você querer usar roupas da última moda, dirigir os carros lançados mais recentemente e falar sobre seus inteligentes filhos. É este desejo que leva muitos rapazes a se tornarem bandidos e assassinos. A média dos jovens criminosos de hoje, diz A. Mulrooney, antigo comissário de polícia de Nova York, tem o ego inflado e seu primeiro pedido depois da prisão é ver os jornais que fazem deles heróis. A desagradável perspectiva de cumprir uma sentença na prisão parece remota desde que ele possa admirar sua fotografia ocupando espaços ao lado de retratos de esportistas famosos, astros de cinema e televisão e políticos. Se você me disser que se sente importante, eu lhe direi quem é você. Isto determina o seu caráter. É a coisa mais significativa sobre você. Por exemplo, John D. Rockefeller satisfazia seu desejo de importância dando dinheiro para erigir um hospital moderno em Pequim, na China, para cuidar de milhões de pessoas pobres, as quais nunca viu nem veria. Dillinger, por outro lado, satisfazia o desejo de ser importante sendo um bandido, um assaltante de bancos, um assassino. Quando os agentes do FBI andavam à sua procura, ele apareceu numa casa de fazenda em Minnesota e disse: "Eu sou Dillinger." Sentia-se orgulhoso de ser inimigo público número 1. "Eu não vou fazer-lhe mal algum, mas eu sou Dillinger", disse ele. Sim, a única diferença fundamental entre Dillinger e Rockefeller é o modo como eles satisfaziam o desejo de importância. A história está cheia de exemplos divertidos de pessoas famosas lutando para se sentirem importantes. Mesmo George Washington quis ser chamado Sua Majestade, o presidente dos Estados Unidos, e Colombo pleiteou o título de Almirante do Oceano e Vice-Rei da Índia. Catarina a Grande recusou abrir as cartas que não eram endereçadas a Sua Imperial Majestade, e a Sra. Lincoln, na Casa Branca, virou-se para a Sra. Grant como uma fera e gritou: "Como ousa estar sentada em minha presença antes de meu convite?" Nossos milionários ajudaram financeiramente a expedição do almirante Byrd ao Polo Antártico na certeza de que várias montanhas de gelo seriam chamadas com seus nomes. Victor Hugo aspirou a ter nada menos do que a cidade de Paris, com outro nome em sua honra. Mesmo Shakespeare, o mais poderoso dos poderosos,
procurou aumentar o fausto do seu nome, buscando um brasão para sua família. Muitas pessoas ficaram doentes em função do desejo de conquistar simpatia e atenção, desfrutar um ar de importância. Tomemos, por exemplo, a senhora McKillen. Ela satisfez seu desejo de importância, forçando o marido, o presidente dos Estados Unidos, a esquecer os importantes negócios do país enquanto ficava reclinado na cama a seu lado durante horas, envolvendo-a nos braços, ninando-a para dormir. Alimentava seu incessante desejo de merecer consideração, insistindo que ele permanecesse a seu lado enquanto tratava dos dentes. E, certa feita, criou uma cena tempestuosa quando McKillen a deixou só com um dentista, enquanto tomava uns apontamentos com John Hay, seu secretário de Estado. Mary Robert Hinehart contou-me certa vez que uma inteligente e forte jovem adoecera com o fim de desfrutar a consideração e os cuidados de sua família. Um dia, disse a senhora Hinehart, esta mulher teve de encarar qualquer coisa. Sua idade, talvez. Os anos solitários já haviam passado e tinha ela que esperar muito pouco da vida. Foi para a cama e, por 10 anos, sua velha mãe subiu e desceu para o 3º andar, levando-lhe bandejas como enfermeira. Mas, um dia, a velha senhora, cansada com tal serviço, foi para a cama e morreu. Por algumas semanas, a enferma definhou, resolveu levantar-se, vestiu-se e recomeçou a viver. Certas autoridades declaram que muitas vezes algumas pessoas tornam-se doentes para encontrar na terra dos sonhos da insanidade a consideração que lhes fora negada no áspero mundo das realidades. Existem mais pacientes sofrendo das faculdades mentais nos hospitais dos Estados Unidos que de todas as outras doenças conjuntamente. Qual a causa da insanidade? Ninguém pode, por certo, responder a uma pergunta tão vasta como esta. Mas nós sabemos que certas doenças, como a sífilis, atacam e destroem as células do cérebro, causando a loucura. De fato, metade de todas as doenças mentais pode ser atribuída a causas físicas, tais como lesões cerebrais, álcool, tóxicos e ferimentos. Mas a outra metade, e essa metade é a parte mais terrível do caso, a outra metade das pessoas que se tornam insanas mentalmente, pelo menos na aparência, nada de anormal apresenta organicamente nas suas células cerebrais. Nas neuroscopias, quando estudados por meio de microscópios da mais alta potência, os tecidos cerebrais mostram-se perfeitos, tão saudáveis como os seus e como os meus. Por que essa gente se torna atacada das faculdades mentais? Formulei recentemente esta pergunta ao médico-chefe de um dos nossos mais importantes hospitais para loucos. Este doutor, que recebera as mais altas honrarias e os mais ambicionados títulos pelo valor dos seus conhecimentos no campo da psiquiatria, confessou-me, com toda a franqueza, que ele mesmo não sabia por que as pessoas se tornavam insanas. De certo, ninguém sabe, mas disse que muita gente se torna assim porque encontra na insanidade a satisfação da consideração que sempre almejou e que não teve facilidade de encontrar no mundo real. Contou-me, então, o seguinte caso. Tenho agora uma cliente cujo casamento foi uma verdadeira tragédia. Ela queria amor, satisfação sexual, filhos e prestígio social, mas a vida acabou com todas as suas esperanças. Seu marido não a amava. Recusava-se mesmo a fazer as refeições com ela, obrigando-a a servir os alimentos no próprio quarto. Ela não teve filhos, nem destaque social.
Tornou-se louca e, em sua imaginação, divorciou-se do marido e retomou o seu nome de solteira. Seu nome de solteira. Acredita agora que se consorciou na alta aristocracia britânica e faz questão de ser chamada de Lady Smith. No tocante aos filhos, imagina que tem um novo bebê cada noite. Sempre que chego para visitá-la, diz-me: Doutor, tive um filhinho a noite passada. Uma vez desfeita a vida, todos os barcos dos sonhos se chocam nas rochas ásperas da realidade. Mas, nas encantadoras e fantásticas Ilhas da Loucura, todas as suas galeras correm para o porto. Velas enfurnadas e o vento assobiando em torno dos mastros. Trágico? Oh, não sei. Seu médico me disse: se eu pudesse com minhas mãos restituir sua sanidade mental, não o faria. Ela é muito mais feliz assim como está. Se muitas pessoas vivem tão desejosas de consideração que chegam a se tornar desequilibradas mentalmente para conseguir o seu intento, imagine que milagres poderemos realizar dando às pessoas uma apreciação honesta deste aspecto da insanidade. Um dos primeiros homens da área comercial nos Estados Unidos a receber um salário superior a $1 milhão anualmente, numa época em que não havia imposto de renda e em que um indivíduo que recebesse $50 semanais era considerado de boa situação, foi Charles Schwab. Andrew Carnegie escolheu-o para ser o primeiro presidente da recém-fundada United States Steel Company em 1921, quando Schwab tinha apenas 38 anos de idade. Posteriormente, Schwab deixou a US Steel e foi dirigir a Bethlehem Steel Company, então em má situação, e dela fez uma das empresas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Por que Andrew Carnegie pagava a Schwab mais de $3 mil por dia? Por quê? Porque Schwab era um gênio? Não. Porque ele conhecia mais sobre a manufatura do aço do que outras pessoas? Tolice. Charles Schwab disse-me que tinha muitos homens trabalhando para si que conheciam mais sobre a manufatura do aço que ele. Segundo Schwab, a razão de receber um salário tão elevado era a sua habilidade em tratar com as pessoas. Perguntei-lhe como fazia isso. Eis o segredo, revelado por suas próprias palavras. Palavras que deviam ser gravadas na eternidade do bronze e postas em cada lar e escola, em todas as lojas e em todos os escritórios da terra. Palavras que as crianças deviam decorar em vez de gastar o seu tempo decorando a conjugação dos verbos ou a quantidade das chuvas anuais. Palavras, enfim, que transformarão a sua e a minha vida, caso nós resolvamos a segui-las. Considero minha habilidade em despertar o entusiasmo entre os homens a maior força que possuo, e o meio mais eficiente para desenvolver o que de melhor há em um homem é a apreciação e o encorajamento, disse Schwab. Não há meio mais capaz de matar as ambições de um homem do que a crítica dos seus superiores. Nunca critico quem quer que seja. Acredito no incentivo que se dá a um homem para trabalhar. Assim, sempre que estou ansioso para elogiar, mas repugna-me descobrir faltas. Se gosto de alguma coisa, sou sincero na minha aprovação e pródigo no meu elogio. Eis o que Schwab fazia. Mas o que faz a média dos homens? Exatamente o oposto. Se não gosta de qualquer coisa, investe contra o subordinado. Mas, se gosta, não diz nada. Como diz o ditado, o mal fiz uma vez, e nisso sempre falaram. O bem fiz 2 vezes, mas nisso nunca falaram.
Tenho viajado muito na minha vida e tenho encontrado grandes homens em várias partes do mundo, declarou Schwab. Mas ainda estou para encontrar o homem, seja qual for a sua situação, que não tenha feito melhor trabalho e nele posto maiores esforços sob um espírito de aprovação do que se tivesse de fazê-lo sob o espírito da crítica. Isto, disse ele francamente, foi uma das principais razões do fenomenal sucesso de Andrew Carnegie. Carnegie elogiava seus associados publicamente, do mesmo modo que o fazia em particular. Carnegie fez questão de elogiar seus assistentes, até mesmo na sua sepultura. Escreveu para si mesmo um epitáfio que diz: aqui jaz um homem que soube ter junto a si homens que eram mais inteligentes que ele. A apreciação sincera foi um dos segredos do sucesso de Rockefeller no conduzir os homens. Por exemplo, quando um dos seus sócios, Edward T. Bedford, cometeu um erro e a firma perdeu $1 milhão numa compra mal realizada na América do Sul, John Rockefeller podia ter feito qualquer crítica, mas sabia que Bedford havia feito o possível e o incidente foi encerrado. Assim mesmo, Rockefeller ainda encontrou alguma coisa a elogiar. Congratulou-se com Bedford, porque conseguiu salvar 60% do dinheiro que havia investido na compra. Isso é esplêndido, disse Rockefeller. Nós não podemos fazer sempre as coisas conseguindo lucros certos. Tenho no meu arquivo uma história que, sei bem, nunca aconteceu, mas que, por exemplificar uma verdade, vou repeti-la aqui. De acordo com esta anedota, uma lavradora, depois de um duro dia de trabalho, colocou na mesa, na frente de seus companheiros, um monte de feno. Quando, indignados, perguntaram-lhe se tinha enlouquecido, ela retrucou: ora, como é que eu ia saber que iriam reparar? Faz 20 anos que venho cozinhando para vocês e durante todo esse tempo nunca abriram a boca para dizer que não queriam comer feno. Quando, há poucos anos, realizou-se um estudo sobre esposas que abandonavam os maridos, qual foi a conclusão a que se chegou? Falta de reconhecimento. E posso até mesmo apostar que um estudo sobre os maridos que abandonam as esposas levaria à mesma conclusão. Em geral, acostumamo-nos tanto com a presença de nossas esposas que nunca nos lembramos de dizer-lhes o quanto as estimamos. Um membro de uma de nossas classes relatou-nos a respeito de um pedido feito por sua esposa. Ele e um grupo de companheiras da igreja estavam seguindo um programa de autoaperfeiçoamento. A mulher solicitou ao marido que a ajudasse elaborando uma relação com as 6 coisas que, segundo ele, ela poderia fazer para se tornar uma esposa mais eficiente. Ele relatou à classe: esse pedido me deixou surpreso. Francamente, não me teria sido difícil relacionar 6 coisas nas quais gostaria que ela mudasse. E ela, por sua vez, poderia ter relacionado milhares de coisas em que eu poderia mudar. Mas não o fiz. Em vez disso, disse-lhe: vou pensar nisto e amanhã pela manhã dou uma resposta. Na manhã seguinte, levantei-me muito cedo, liguei para uma floricultura e pedi que entregasse 6 rosas vermelhas à minha esposa, acompanhadas de um cartão com os dizeres: não consigo me lembrar de 6 coisas em que você poderia mudar. Eu a amo do jeitinho que você é. Quando cheguei em casa naquela noite, adivinhem quem me recebeu à porta? Exatamente minha esposa. Estava quase chorando. Nem preciso dizer. Fiquei extremamente contente por não tê-la criticado quando me pedira. No domingo seguinte, na igreja, após minha esposa apresentar os resultados de sua missão, muitas das mulheres com quem ela estudava procuraram-me e disseram:
Foi o gesto mais cortês que vi em toda a minha vida. A partir de então, compreendi o poder que tem a apreciação. Florence Ziegfeld, o mais espetacular produtor teatral que já encantou a Broadway, conseguiu tal reputação por sua sutil habilidade em glorificar a garota americana. A garota americana. Conseguia repetidamente transformar criaturinhas desajeitadas que ninguém olharia duas vezes no teatro, numa visão encantadora de mistério e sedução. Conhecendo o valor da apreciação e da confiança, ele fazia as mulheres sentirem-se belas pelo penetrante poder dos seus galanteios e considerações. Era prático. Aumentava o salário de suas coristas de $30 por semana para 175. E também era cavalheiro. Na noite de abertura das Follies, mandava um telegrama às estrelas nos seus camarins e cobria cada corista no espetáculo com rosas American Beauty. Certa vez, sucumbi ao modismo do jejum e passei 6 dias e 6 noites sem comer. Não foi coisa difícil de suportar. Eu estava com menos fome no fim do 6º dia do que no fim do 2º. Conheço, entretanto, e você também, pessoas que pensariam haver cometido um crime se deixassem suas famílias ou empregados sem alimento durante 6 dias. Mas elas deixaram por 6 dias, 6 semanas e muitas vezes 60 anos sem lhes prestar uma sincera consideração, coisa que eles desejam tanto como a alimento. Disse Alfred Lunt, quando desempenhou o principal papel em Reunion in Vienna, Reunião de Viena. Não há nada que eu necessite tanto como estímulos para a minha vaidade. Alimentamos o corpo de nossos filhos, amigos e empregados, mas apenas esporadicamente alimentamos sua vaidade. Nós lhes damos um bife com batatas para adquirirem energia, mas não nos preocupamos em dar-lhes a palavra de estímulo que ecoarão nas suas memórias como a música das estrelas matutinas. Paul Harvey, em um de seus programas de rádio, O Resto da História, mostrou como uma apreciação sincera consegue mudar a vida de uma pessoa. Contou que, anos antes, uma professora de Detroit solicitou a Steve Morris que a ajudasse a procurar um camundongo que estava solto na sala de aula. Entenda-se, ela apreciava o fato de que a natureza houvesse dado a Steve algo que na sala ninguém possuía. A natureza havia dado a Steve um aguçado par de ouvidos para compensar sua cegueira. Hoje, após muitos anos, ele afirma que aquele ato de consideração iniciava uma nova vida. A partir daquele momento, começou a desenvolver seu dom auditivo e esforçou-se por se tornar, sob o nome artístico de Stevie Wonder, um dos maiores cantores e compositores de música popular a partir dos anos 70. Alguns leitores estão dizendo justamente agora que acabam de ler estas linhas. Isso não passa de tolice. Isso não dá nenhum resultado, a não ser com pessoas atrasadas. Por certo, que a bajulação raramente produz efeito com gente de discernimento. É frívola, egoísta e insincera. Deve falhar, e constantemente acontece isso. Muitas pessoas se consideram tão famintas, tão sedentas por apreciação, que aceitam qualquer coisa. Do mesmo modo que o homem que está morrendo de fome come até capim e minhocas. Mesmo a Rainha Vitória era suscetível à galanteria e à lisonja.
O primeiro-ministro Benjamin Disraeli confessou que sempre as empregava um pouco quando tratava com a rainha. Usando suas próprias palavras, disse ele, espalhava-as como o pedreiro, com a espátula. Mas Disraeli foi um dos homens mais polidos, mais galantes e mais corretos que já governaram o grande Império Britânico. Foi um gênio na sua esfera. O que teria eficiência para ele, necessariamente para você e para mim, não teria valor. No trato diário, a bajulação faz mais mal que bem. A lisonja é falsa e, como dinheiro falsificado, poderá causar-lhe transtornos se tentar passá-los adiante. A diferença entre o elogio e a bajulação é simples. Um é sincero e a outra é falsa. Um vem do coração, a outra da boca para fora. Um é altruísta, a outra é egoísta. Um é universalmente admirado, a outra universalmente condenada. Vi há pouco tempo um busto do herói mexicano General Álvaro Obregón, no Palácio Chapultepec, na cidade do México. Embaixo do busto estavam gravadas as seguintes sábias palavras da filosofia do General Obregón. Não tenha medo dos inimigos que o atacam, tenha medo dos amigos que o bajulam. Não, não, não. Não estou sugerindo a bajulação. Longe disso. Estou falando sobre um novo modo de viver. Deixe-me repetir. Estou falando sobre um novo modo de viver. O rei Jorge V tinha uma série de 6 máximas espalhadas nas paredes da sua sala de estudos, no Palácio de Buckingham. Uma das máximas dizia: ensine-me a não fazer nem receber elogio barato. Está aí tudo em que consiste a bajulação. Elogio barato. Li certa vez uma definição da bajulação que merece ser repetida. Bajulação consiste em dizer ao outro justamente o que ele pensa acerca de si mesmo. Use a linguagem que quiser, disse Ralph Waldo Emerson. Mas você nunca poderá dizer senão o que você é. Se tudo o que tivéssemos de fazer fosse usar a bajulação, todos fariam o mesmo e todos seriam técnicos em relações humanas. Quando não temos o nosso pensamento absorvido em algum problema definitivo, geralmente gastamos 95% do nosso tempo pensando em nós mesmos. Agora, se deixarmos de pensar em nós mesmos por um momento e começarmos a pensar nos aspectos bons de uma outra pessoa, não precisaremos nos valer da bajulação barata e falsa ao ponto de poder ser motivo de zombaria quase antes de sair da boca. Uma das virtudes mais negligenciadas no nosso dia a dia é a valorização. Às vezes, por algum motivo, descuidamos de fazer um elogio a um filho ou a uma filha quando nos apresentam suas boas notas. E deixamos de incentivar nossas crianças quando, pela primeira vez, fazem um bolo ou constroem uma gaiola de passarinho. Nada alegra mais uma criança que esse tipo de elogio e de interesse por parte dos pais. Da próxima vez que você gostar do filé mignon que gostar no restaurante do clube, que comer no restaurante do clube, peça ao garçom para dizer ao cozinheiro que ele estava excelente. E quando um vendedor cansado se mostrar de uma gentileza incomum, não esqueça de mencioná-la. Todo pastor, conferencista ou orador sente a inutilidade de seu desempenho quando não recebe da audiência o menor comentário elogioso. O que se aplica a profissionais aplica-se duplamente àqueles que trabalham em escritórios, lojas, fábricas e aos nossos familiares e amigos.
Nas nossas relações interpessoais, devemos nos lembrar de que nossos companheiros são seres humanos e que, como tais, desejam ouvir uma palavra que os valorize. Uma palavra que os valorize. É a moeda legal que todas as almas apreciam. Experimente deixar um rastro amistoso de pequenas centelhas de gratidão pelo caminho. Você se surpreenderá em ver como elas acendem chamas de amizade que iluminarão sua trajetória numa próxima visita. Pamela Durham, de Nova Fairfield, Connecticut, tinha como responsabilidade de seu trabalho supervisionar um funcionário que não vinha trabalhando como se esperava. Os outros empregados da firma zombavam dele e sujavam os corredores para provarem o péssimo serviço que ele prestava. A situação não era boa e a loja perdia em produtividade. Pam, sem sucesso, procurou motivar esse homem. Notou, porém, que às vezes ele fazia bem determinado serviço. Fez questão de elogiá-lo por esses trabalhos bem feitos diante de todos os funcionários. Cada dia que passava, o trabalho dele foi melhorando e logo, tudo o que fazia dava um resultado eficiente. Hoje, ele é um funcionário excelente e todos o elogiam e fazem questão de reconhecê-lo. O elogio honesto obteve resultados onde a crítica e a ridicularização falharam. Magoar as pessoas, além de não modificá-las, jamais a desperta para suas atividades. Há um velho ditado que recortei e coloquei sobre o meu espelho, onde, inevitavelmente, sempre o vejo. Passarei por este caminho uma só vez. Por isso, se existe qualquer bem ou gesto de bondade que eu possa fazer em benefício do ser humano, que eu faça já. Que eu não o adie ou negligencie, pois por aqui jamais passarei. Emerson dizia: todo homem que encontro é superior a mim em alguma coisa, e nesse particular eu aprendo dele. Se isso era verdade para Emerson, não parece ser 1000 vezes mais para você e para mim? Deixemos de pensar em nossas qualidades e em nossos desejos. Experimentemos descobrir as qualidades boas de um outro homem. Esqueçamos então a bajulação, façamos um honesto e sincero elogio. Seja sincero na sua aprovação e pródigo no seu elogio. E as pessoas prezarão suas palavras, guardando-as e repetindo-as durante toda a vida, repetindo-as anos depois, quando você já as tiver esquecido. Princípio 2. Aprecie honesta e sinceramente.